concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo do curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021. Sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito na questão do planejamento, a organizar minhas metas para que eu conseguisse essa aprovação. O Objetivo foi fundamental na minha construção como estudante para concurso, onde eu construí minha base. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão... E parabéns, Lucas Neto na área, estamos ao vivo agora para você, hoje, dia importante, porque a gente está recebendo aqui a Narda, professora de processo penal, de vocês, dá aula quase que toda semana, acho que toda semana. Toda semana. Toda semana. Toda semana. E nós hoje vamos bater um papo sobre carreiras policiais, um papo sobre vida, um papo sobre processo, um papo sobre quais as maiores dificuldades enfrentadas. E a Narda, de dificuldade você entende bastante, né? Eu acredito que, se você pudesse dizer, você tem mais lembranças das dificuldades ou de momentos de conquista? Se você pudesse fazer um apanhado da sua vida. Se passasse um filme completo. Eu sei que, claro, existiram momentos muito positivos na sua vida. Mas você conseguiria lembrar mais das aflições, dos dias complexos, ou dos dias de glamour, de vitória, de bate-palma, de parabéns, de tapinha nas costas? O que é que você me diria e diria pra galera? Bom, primeiro oi, né? Pra todo mundo. Pra Lucas dizer que é um prazer sempre estar aqui. Na verdade, o Objetivo acabou se tornando uma segunda casa também. E é muito legal a gente poder fazer parte da vida das outras pessoas também. E a educação, ela proporciona isso a gente, né? Lucas, engraçado que essa pergunta que você fez, eu sempre tenho... Algumas pessoas já me fizeram em outras ocasiões. Narda, você lembra mais das dificuldades ou dos dias de glória? Eu lembro 50-50. Vou te explicar por quê. Porque cada dia que tem as palmas, o dia que tem as glórias, eu consigo enxergar que eu só estou naquele dia pela dificuldade que eu tive também. Então, a gente também tem que... Toda vida que a gente tem a possibilidade da gente se alegrar com aquela nossa conquista, eu acho que a gente tem que fazer isso. Você tem até uma coisa que eu acho interessante, que você fala assim, fulano de tal, palmas, receba as palmas. É isso, a gente também tem que fazer isso, né? Mas a cada dia que a gente tem esse dia de glória, a gente tem que lembrar que a gente passou por um dia de grande dificuldade também. Eu acho que é isso que faz a gente hoje entender a importância da glória. Eu costumo dizer que uma pessoa sem cicatriz, ela não viveu. Nós somos formados pelas nossas cicatrizes. Agora, o que a gente faz com elas, o resultado que a gente tem com elas é diferente para cada um, né? Então, é claro que hoje, é engraçado que essa semana mesmo eu estava contando para minha mãe. A mãe... Recentemente, né, a mãe dizendo assim, minha filha pegou uma blusa, às vezes eu tô lá na casa dela e eu desço, fui lavar o carro e tirei, né, colete, blusa, tudo que tava no carro. Aí a mãe falou assim, minha filha, eu fico olhando pra isso e às vezes eu ainda nem acredito que você é delegada. Eu disse, nem eu. Às vezes quando eu vou lá, que eu vou assino e taco o carimbo e tem lá delegado de polícia, às vezes é engraçado, como nem eu acredito, né. Talvez isso seja por conta, não sei, da gente entender que a gente precisa saber que nós somos merecedores de tudo aquilo que a gente construiu das nossas dificuldades. Mas a grande maioria das pessoas, elas acabam por crer e acreditar que é muito fácil a gente chegar onde a gente chegou, quando na verdade não é, né? As pessoas só olham você assim, arrumadinho, salto alto, tudo direitinho, mas elas não sabem o quanto que você penou para isso. E eu acho que é isso que faz a diferença. Então, assim, me lembro... Hoje eu me lembro com alegria e sorriso no rosto das dificuldades, o que não era esse sentimento na época, né? Mas hoje eu entendo que foi tudo parte da evolução e que foi isso que me trouxe até o momento, né? Perfeito. A gente fala muito, Narda, aqui sobre essa questão do tempo, né? Não tem como a gente não perceber o tempo nas tuas palavras. Você tá falando, a tua mãe disse, às vezes eu não acredito. Pra ela dizer que nem acredita, ou ainda não caiu a ficha, como muita gente diz,
é porque existiram tempos que não eram assim, que Sim. não era o colete, era um vadimeco, que Sim. não era uma pistola, era um livro de direito penal e processo penal. E acho que você já leu, ou pelo menos já ouviu, inclusive eu estava lendo pela terceira vez esse livro, um livro bem conhecido, né? O Segredo da Mente Milionária, Os Segredos da Mente Milionária. E um dos quesitos, um dos hacks que se tem lá é confiar no processo e entender que só o tempo cura, só o tempo entrega. E por mais que as pessoas leiam um livro com intuitos de organizar financeiramente, né? Você tem até um esposo que trata muito bem disso. Mas isso serve para qualquer tipo de pessoa. Com certeza. Qualquer tipo de pessoa. Quem quer empreender, construir. empreender a vida. Né? É isso, empreender a vida. E às vezes as pessoas não estão confiando nesse processo. Elas estão querendo, na velocidade da luz, que tudo aconteça. Hoje é o robô do Pix. Você, como delegado, agora, se eu perguntasse inúmeros casos que você sabe de situações de pessoas que, por quererem velocidade em resultados, acabam caindo em golpes, você perderia de exemplos aqui para nos passar, né? E o quanto que essa geração, e aí eu falo para concurseiros, inclusive, que estão aqui nos acompanhando nesse podcast, tem o tempo inteiro buscado resultados rasos e ao mesmo tempo rápido, né? Rapidamente. As pessoas começam a estudar para concurso e já querem resultados e se comparam o tempo inteiro com as outras pessoas. No teu processo, eu sei que a gente vai conversar aqui, é podcast, a gente vai conversar, eu converso da minha parte, você conversa da tua, para ficar um negócio interativo, mas no teu processo como um todo, e eu tô falando, não é só para o cargo de delegado, no cargo... No primeiro que você passou, no primeiro concurso que você prestou, na primeira viagem que você fez, às vezes juntando cada real para poder pagar uma passagem, para chegar hotel, hospedagem, pousada. Nesse processo como um todo, você consegue ver que realmente nada é da noite para o dia? Ou existe sim esse resultado tão rápido que as pessoas acreditam? Eu acho que nem morrer é da noite pro dia. Tem todo um processo para isso, né? A verdade é essa. E assim... Mas eu até entendo grande parte das pessoas, dos concurseiros, terem essa aflição, né? Porque o ser humano ele é muito imediatista, a verdade é isso. Tudo a gente quer, né? Se a gente quer um carro novo, a gente quer naquele momento. Se a gente quer um trabalho bom, a gente quer naquele momento. Comecei a estudar hoje, no primeiro concurso eu já quero passar. Quando, na verdade, o concurso é assim, reprovar é a regra, aprovar é a exceção, né? E a gente tem essa mania de achar... Por um bom tempo na minha vida, Lucas, de concurseira, eu fui imediatista, né? Eu queria passar, então eu não me conformava de ter que gastar dinheiro para ir para outro lugar e fazer a prova e não ser aprovada. Para você ter noção, umas coisas não eram fáceis. Até hoje eu não consigo ver empada na minha frente. Empada? Empada. Porque tem uma lembrança... Péssima. Por quê? Por favor, não me dê empadas. Duas empadas pra ela, eu jogo na sua cara. Com duas cajuínas. Por quê? Cara, ou eu juntava dinheiro para fazer a prova e passagem, ou eu não tinha dinheiro para me alimentar no local, ou eu não ia. E aí eu tinha uma colega que sempre viajava comigo. Então, o que é que a gente fazia? Né? E hoje ela é juíza, tudo, graças a Deus também muito bem alocada no trabalho dela. E aí o que é que a gente fazia? A gente comprava as nossas passagens, escolhia um hotel que desse pra gente pagar. Quantas das vezes, olha pra essa delegada hoje, né? Quantas das vezes a gente botava a cadeira na porta, porque era tão assim, michuruca, que eu falava assim, meu Deus, se alguém entrar, a gente vai escutar, porque a cadeira tá entrando. Ar-condicionado não prestava, enfim. Só que quando a gente ia viajar, a gente passava numa padaria, perto da casa dos meus pais. Juntava o dinheiro das duas e comprava empada. E a gente levava no avião. Agora, tu imagina o cheiro no avião dessas empadas. Mas por quê? Era o que a gente ia comer. Empada. Isso na vasilhinha, tá? Era, amigo, na vasilhinha. Era empada. Porque se a gente escolhia sempre assim. Uma das refeições a gente vai comer. E olha que as refeições eram assim, às vezes era um misto com alguma coisa, mas o resto era empada. As provas eram em base de empada, né? Tanto que a gente brincava assim, por que empada? Porque um outro salgado podia estragar, a empada não, até tem isso, né? Prazo de validade de 3 dias úteis. Opa, que é isso? Lava o floratil junto, né? Qualquer coisa. Então, assim, são essas lembranças que às vezes as pessoas acham e falam assim, poxa, olha, eu quero estar assim, mas é porque às vezes a pessoa quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Eu não vou mentir, você sabe que tem pessoas que passam de primeira, isso é fato, mas isso não é regra, isso é exceção.
né? Por isso que eu digo que comparação é foda. A gente nunca tem que se comparar porque cada um tem seu tempo, tem o seu processo. O que a gente não pode fazer é se auto-boicotar no meio desse processo, né? Mas nunca foi fácil. Então, assim, eu me lembro, cara, teve uma vez que eu fui fazer um concurso em São Paulo, foi muito engraçado. Pra quê? Delegado já não, antes? Não, era Ministério Público. Delegado, o único concurso de delegado que eu fiz na vida era Ceará, porque eu queria ser delegada no Ceará. E aí eu fui fazer. Quando acabou a prova, que eu me encontrei com a minha amiga, era até no mesmo lugar de prova, e aí a gente se olhou e falou assim, eita, não vai dar pra voltar de táxi, não. Tem que voltar de metrô. Amigo, nós pegamos o metrô. Pegamos o metrô errado. E cadê que a gente tinha a possibilidade financeira de parar, descer e pegar outro? Então a gente passou a tarde inteira rodando linha por São vermelha, Paulo, linha amarela. Tem um negócio lá que desce, que faz não sei do que faz não sei o quê. O quê? Menino, a gente falou... Conheceu São Paulo inteiro de metrô. Total, por baixo, né? São Paulo subterrâneo é comigo mesmo. Então, assim, mas por quê? Porque não tinha isso. Só que as pessoas, elas não entendem. A nada sempre foi assim? Não, sempre foi assim não. Porque teve um momento depois que, graças a Deus, eu terminei meu mestrado, comecei a dar a minha aula. E aí eu fui dar aula na graduação. Mas nem por isso, que as questões financeiras melhoram um pouco, nem por isso também é fácil, né? Porque você também tem que se abdicar de outras coisas, você tem que renunciar a outras coisas. Às vezes você tem que renunciar a estar com a sua família, às vezes você tem que renunciar a ganhar mais dinheiro. Porque ou eu dava aula o dia inteiro, todos os dias da semana, e ganhava meu dinheiro, ou eu também tinha que dar um intervalo para poder estudar também e correr atrás daquilo que eu quero, né? Então, assim, claro que vão ter N motivos e N pessoas aí que você vai conhecer e vai dizer, a pessoa viajava. Que eu achava chiquérrimo quando a pessoa dizia assim, conheço o Brasil inteiro, porque a pessoa ia para fazer a prova no domingo, aí ia quinta-noite, né? Porque aí ficava viajando, passeando sexta, sábado, né? Aí altas fotos. Amigo, a gente ia sábado de manhã, que era para não ter perigo de não dar certo chegar, porque qualquer coisa, né? A gente fazia o escândalo, chorava, que como eu já chorei várias vezes no aeroporto. E é legal, gente, porque o choro comove, né? Aí a gente conseguia, mas domingo era assim. Era o primeiro voo depois da prova, já saía da prova, ia para o aeroporto. Tinha isso, não, a gente revezava. Meia hora eu dormia, meia hora ela dormia, que era para ver as malas, as malas, como se tivesse algum portinho, vai de merda, que era caro, né? Mas aí a pessoa ia, viajava. Claro que depois de você ter um certo poder aquisitivo, essas coisas acontecem. E aí eu não posso mentir que realmente depois que eu comecei a dar aula, as coisas melhoraram. E aí eu tinha essa possibilidade. Mas nem sempre foi assim. Só que às vezes as pessoas elas só enxergam esse lado, né? E eu acho, Lucas, que hoje o valor que eu dou à minha profissão e hoje o valor que eu dei à minha nomeação se deve muito a tudo que a gente passou, né? A tudo que eu passei. Talvez tivesse sido muito fácil, eu nem teria dado essa... Eu não daria esse valor que eu dou hoje, sabe? Quando você fala assim, tudo que você passou, eu conheço a tua história, a gente já teve a oportunidade de conversar. E teve uma época que você foi vendedora de bijuteria. Vendedora não, me respeita, eu era fabricante e vendedora. Fabricante e vendedora. Ela que faz o negócio dela e vende. Mas assim, essa época aí era uma época que você era universitária e concurseira. Aí era assim, eu estudava numa faculdade particular. Então, para eu pagar a faculdade particular, eu precisava de bolsa. Então, o que é que eu fazia? Eu fiz a prova para monitoria, passei. Então, eu era monitora. Só que a bolsa da monitoria era só 50%. Então, faltava os outros 50%. Então, o que é que eu fazia? Eu fazia direito de manhã. À tarde, eu era monitora e estagiava. De noite, eu fazia letras e literatura na Universidade Estadual. E de madrugada, eu fabricava minhas bijuterias. Por quê? Como eu fazia faculdade na faculdade particular, eu percebi que tinham muitas das minhas amigas que tinham um nível financeiro legal, né? Tanto que elas até brincavam. Olha só, que eu nunca vou esquecer disso, que quando iam pra minha casa, tinham que abrir 3 a 4 porteiras para chegar, porque morava na favela, né? E aí eu disse, rapaz, eu vou ganhar dinheiro em cima disso, a hora é agora. Aí, em vez de elas irem pro shopping, sei lá, comprarem um brinco a R$50, eu fazia um brinco a 10, só que eu já tava ganhando 10 vezes em cima daquilo, né? Porque cheguei pra mãe e pro pai e falei assim, eu preciso de R$87, não que esqueça, R$87. A minha mãe, pra quê? Eu disse, invista R$87 em mim para fazer o curso de bijuteria. Esses R$87 eu fiz numa loja lá no centro de Fortaleza, e aí todo esse valor era revertido, né? No que você ia fazer. E aí, material. Aí foi com base nesses 87. Aí, meu amigo, eu fui fazendo e fui vendendo, e as meninas compravam muito, porque era barato. Minha mãe tinha uma lojinha, né?
E aí minha mãe sempre vendeu. Aí depois que eu comecei a pensar, eu falei assim, então é assim que se ganha dinheiro. Por quê? Minhas amigas, desculpem, viu, gente? Mas é porque eu precisava. Aí, mamãe vendia, por exemplo, a camiseta a R$ 20. Eu botava 32, porque os 12 eram meu, entendeu? Tu revendia pra tua mãe? Claro! Isso tu revendia onde? Na faculdade? Na faculdade, mas mamãe também não sabia que eu botava em cima, não, mas eu botava, entendeu? A minha mãe dizia assim, minha filha, tira R$ 1 pra você. Eu disse, não, mãe, não precisa. Só que eu já botei 12 em cima, entendeu? Porque quem comprava no shopping, comprava lá. Ixi, era a sacoleira, porque era assim, era vadimeco, um sacão de roupa e de bijuteria, né, e levava pra faculdade. E tudo isso indo de ônibus, né, porque a gente, quando não nasce herdeira, a gente nasce numa situação de humilhação, que é uma beleza, né? Então eu saía 5 horas da manhã no meio do Parajana, quem é de Fortaleza lembra desse ônibus, né? Era bom, Lucas, porque eu nunca presenciei tanta solidariedade na minha vida como nessa época, porque era todo mundo tão unido, porque não podia se mexer no ônibus, né? Aí eu ia de um lado, chegava na faculdade com isso aqui vermelho, né? Cheio das coisas. Aí chegou a sacoleira. Eu disse, mas eu quero saber se eu tenho dinheiro pra pagar essa merda, né? E assim foi. E assim fui juntando meu dinheiro e fui fazendo. Não tinha vergonha, não. Quem tem vergonha morre sem dinheiro e morre sem fazer o que quer. A verdade é essa. Na verdade, a gente pergunta assim, não é pela vergonha, é pela questão de você ter trabalhado, né, cara? Porque as pessoas, elas taxam muito facilmente as outras. Ah, fulaninha, também é mais fácil. Com certeza, o pai era desembargador, a mãe era... Sabe, é muito simples. E aí existe um processo. E parece clichê, sabe? Que a gente sempre fala que dá pra trabalhar e estudar, mas é perceptível que você trabalhava e estudava, né? Isso. E à noite você fazia lá a bijuteria, não é só fazer, tinha que vender também, tinha que comprar, tinha que ver o melhor preço. Mas eu tinha meta, né, Lucas? Na minha meta era assim, eu só vou dormir depois de produzir tantas bijuterias e só vou dormir depois de estudar isso. X horas. E pronto, acabou. Quantas vezes eu via minha mãe, meu pai ir dormir, meu irmão, ou sair, e eu ficava lá na meta. Eu acho que a vida é isso mesmo, é. Eu acho que você não pode ser, tipo assim, não vou deixar de viver tudo. Mas você tem que ter metas na sua vida, entendeu? E a sua vida inteira foi assim, de metas bem definidas, muito claras, desde o tempo de concurseira, desde o tempo de universitária, depois como concursada, você sempre definiu metas. A gente fala muito de meta, né? E parece um negócio meio programado, como se fosse tão fácil bater as metas. Mas você sempre estabeleceu metas para a sua vida? Não. Eu acho que foi isso que me fez demorar um pouco mais a conseguir meu objetivo. Quando eu me dei por conta de que eu precisava estabelecer metas, cumprir essas metas e organizá-las para realizar meus objetivos, aí as coisas mudaram. E eu parei de ser imediatista. Porque quando eu organizei... Engraçado que quem me abriu a cabeça para isso foi meu irmão mais novo. Eu tenho um irmão 5 anos mais novo do que eu, que não é concurseiro, né? Ele é físico, inclusive. E ele chegou para mim e falou assim, eu super chateada que tinha reprovado mais um concurso, ele falou assim, como é que tu tá estudando? E o meu irmão nunca foi de administração, nem de nada. Não, então, cadê tuas metas? Eu não, tá aqui. Olha na minha cabeça o que era meta. Aquele papelzinho dos objetivos e sonhos que a gente faz 31 de dezembro. Aí ele, menina, eu não me lembro, ele disse, deixa de ser otária, isso aí não é meta, não. Aí eu, mas organize seus estudos. Aí eu parei 2 semanas da minha vida. Eu falei, o que é que eu tenho que fazer de trabalho que eu não posso deixar de fazer? O que é que eu tenho de organização que eu preciso fazer e o que é que eu preciso estudar. Aí eu me organizei. Aí, quando eu me organizei, eu falei, eita, estudar dá trabalho. É um trabalho. Aí, quando eu me vi naquela situação de que eu precisava me organizar e que agora eu sabia qual era o meu problema que eu ia organizar, foi que eu percebi, não posso ser imediatista, porque isso é um processo. E aí é muito engraçado, que depois disso o jogo realmente virou completamente de aprovação, de tudo, né? Quando eu comecei a me organizar. Mas eu acho até, Lucas, que a gente na vida, sempre a gente tem... Pode ser que não tenha uma pessoa assim, mas eu acho que todo mundo na vida, assim, tem que passar pelo menos um período na escuridão para entender o que é a luz, entendeu? E assim, a gente tem que... Eu acho que a gente não tem que chorar pelo leite derramado. Se você não tá... Ah, professora, por exemplo, eu não faço isso. Faz a partir de agora e pronto, entendeu? Acabou-se. O que foi, foi. Então, nem sempre foi assim também, não. Mas quando eu me enxerguei dessa forma, eu disse, não, agora eu vou parar de brincar de estudar. Profissionalizar o processo. E vou processo. profissionalizar os meus estudos. E aí você viu uma mudança mais categórica. Radical. Radical. 180 graus. Total. Tá. E aí a Narda até deixou aqui bem claro uma coisa. Às vezes você tá nessa tara por organizar. Cara, começa desorganizado mesmo, né? Começa com o que você tem. Começa com o que você conhece, com o que você sabe.
Às vezes você já tá querendo um programa de metas e ainda não encontrou e fica inibido para estudar. O que a gente precisa é colocar a mão na massa. Você não pode ter medo de começar pequeno. Começar pequeno, pensando grande, sonhando grande, e as coisas necessariamente vão acontecendo. Anarda, fala aí um pouco do processo dos estudos. O primeiro grande concurso que você fez e a primeira grande reprovação. E qual foi a sensação nessa primeira grande reprovação? Eu posso dizer que essa primeira grande reprovação... ou você passou em tudo, né? Claro, porque eu nem sei. Às vezes você passou em tudo, né? Porque tem essa também. Essa primeira grande reprovação, você justificou essa primeira grande reprovação por conta de uma desorganização nos estudos ou por conta de que você ainda não tinha conhecimento necessário para chegar nesse primeiro grande concurso? Conta para nós como foi isso, até porque a gente está falando aqui com muita gente que possivelmente foi reprovado já em concurso. Cara, a primeira grande reprovação nunca tem como você esquecer, porque eu particularmente posso não parecer, mas eu sou chorona pra caralho. Aí a primeira grande reprovação, tipo assim, o mundo acaba, né? Porque você pensa assim, eu não sou capaz, eu sou burra, sou tudo. Porque quando você vai corrigir a prova depois, meu Deus, como é que eu não vi isso, pelo amor de Deus? Ou o que é pior, né? Quando você acaba a prova, que tem os coleguinhas que estão ali, estão comentando a prova. Aquilo acabava comigo, né? Mas, Lucas, a minha primeira grande reprovação foi engraçado, porque eu tinha passado uma primeira fase de um grande concurso, e aí foi muito engraçado, porque eu pensei assim, agora eu passei, agora simbora, né? Confiei muito no meu taco e achei que eu não precisava me dedicar muito mais, né? E aí veio a reprovação, acho que foi pior, porque a gente sobe num pedestal, e aí quanto mais a gente sobe, maior é a queda, né? Mas eu reputo que a minha primeira grande reprovação se deu por um misto. Não só por eu não ter essa organização necessária, como também por eu não saber, e acho que a gente nunca vai saber tudo, né? A verdade é essa. Mas também eu acho que a primeira grande reprovação, e algumas que se seguiram a ela, foi por falta de foco, sabe? Eu tava naquele momento do concurseiro que é assim, a gente quer o que tá aparecendo. Entendo. Né? O que aparecia de concurso você prestava? O que aparecia de concurso era, ainda mais na minha cidade, né? Mas pra fora eu fazia concurso grande. Só que, às vezes, é até uma perca de dinheiro que você faz, assim. Porque, cara, se você não tá se dedicando 100%, se você não tem aquilo como foco pra você, aí você vai gastar dinheiro, fato. E dinheiro é uma coisa que nem todo mundo tem, e hoje a grande maioria da população brasileira não tem, né? Então, eu me peguei de uma certa forma, pensando que... E eu pensava de forma errada, viu, Lucas? Porque quando eu saiu essas primeiras reprovações, eu pensei assim, sabe o que é que eu pensava que era meu problema? Que eu não prestava atenção no momento da prova. Olha aí, como é que pode eu não prestar atenção de não resolver isso? Tempos depois, por exemplo, eu fui perceber que não era não prestar atenção, é porque eu não revisava. Aí eu falei, rapaz, o meu problema é a revisão. Anarda, tu fazia? Não. Por isso que eu digo, por exemplo, hoje para os meus alunos que a revisão, por exemplo, no meu caso, mudou a minha vida. Porque eu pensei que o meu problema era um e era outro. Entendeu? Então, assim, eu tinha até a intenção de saber onde estava errando, eu estava errando. Né? E a gente precisa se conhecer. E é engraçado que quando eu me conheci, realmente as coisas começaram a dar certo. Porque, por exemplo, eu vi os colegas exemplo. Hoje eu estudei isso, isso e isso. Ontem eu estudei isso, isso e isso. Aí eu dizia assim, vou fazer assim, que eu vou passar. Aí eu vi os colegas passando e eu não. Aí eu disse, eita, o que tá errado? Só que a vida do outro não é a minha. Replicava a sistemática de... Total. Tipo assim, vou estudar 1 hora de direito constitucional. 1 hora de direito penal. Mas, às vezes, a minha dificuldade era direito constitucional. Então, era muito melhor fazer 1h30 constitucional e meia hora penal. Só que na minha cabeça não tinha isso, porque todo mundo fazia dessa forma. Quando eu parei de pensar igual a todo mundo, aí as coisas começaram a fazer sentido, entendeu? Mas a primeira reprovação é foda. Você, né, Lucas? Sempre dolorida, né? Tu é louco. E a Narda falou de um ponto muito importante, né? O quanto que a gente quer se comparar em absolutamente tudo no processo alheio. Isso serve para a vida, claro, mas a gente não vai entrar em detalhes de outras áreas da vida, senão os concursos públicos. Mas isso é impressionante, o que a gente tem visto. É por isso que eu armei a Narda. Olha se faz sentido. Para que o cara monte o plano de estudo dele com base no peso que tem a disciplina, a recorrência daquele prova e a dificuldade que tem. Com certeza. E aí você arma, inclusive, a ordem. Porque você sabe que a ordem das disciplinas que ele estuda durante o dia faz um sentido danado. Total.
As pessoas estão, de repente, estudando durante a noite, já cansadas, a disciplina que elas têm mais dificuldade. Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Então, eu acho que é preciso, acho não, tenho certeza que é preciso estruturar bem um plano de Receita de estudo. bolo não serve para confeiteiro nenhum. Cada um tem a sua forma de fazer, né? Então, você saber exatamente o que você tem que fazer, você parar de pensar igual a todo mundo, é que vai fazer diferença. Eu tenho uma amiga que hoje é juíza do trabalho, que ela fala assim, eu achava ela lindíssima, elegantíssima, inteligentíssima, sabe? Na época do mestrado que eu conheci ela. E aí ela me falou uma frase que eu nunca esqueci, que eu disse assim, ai meu Deus, meu sonho é eu realizar o meu sonho também, ser concursada, tudo. Mulher, como é que faz tudo? Ela olhou pra mim, ela me acabou com uma frase, ela falou assim, Nada, tu já parou pra pensar que quem passa em concurso não é ET, é um ser humano? Cara, para de pensar coisas mirabolantes, senta, vê o que é que tu tá precisando e ali tu monta o teu plano de estudo, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente sai da caixinha e para de pensar igual a todo mundo, que parece muito clichê a gente falar isso, mas é uma puta de uma verdade. Acho que quando a pessoa ela se toca disso na vida dela, faz toda a diferença. Eu acho que a internet, hoje em dia, tem influenciado muito as pessoas a se compararem. Porque tá louco. Você vê, tem até um carinha aí que hoje publicou, eu fiz 2 milhões em uma semana. Aí a idade do menino, 14 anos, aí mostrando as contas públicas dele. E os veão lá de 50, de 51, de 44, tudo doido. Como é que pode? Esse menino tirou nem a catinga do mijo. Aí você vai entender a educação do menino, os pais que já desde criança influenciaram. Sabe? Então as pessoas querem medir a sua régua, a sua vida na régua da outra pessoa. Você que você não conhece. Você não, porque você é filha de professor, né? Você é filho de professores, né? Seus dois pais. Não, meu pai. Seu pai é professor. Eu com certeza sei que você viu seu pai lendo. Como? Eu não vi meu pai lendo. Então, assim, eu nunca vi meu pai lendo, minha mãe lendo. Então, hoje é muito fácil pro meu filho, porque ele me vê estudando e buscando. Claro. Então, para ele vai modelar aquilo. Eu nunca vi, né? E eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão nos acompanhando aqui nunca viram. Entretanto, a Narda viu o pai lendo, mas o pai dela era professor. E a gente sabe que nesse país há uma dificuldade imensa para ser professor da rede pública de ensino, né? E ela foi para o concurso público, ela foi desafiar-se para o concurso público. Então, algo incrível aqui. A gente tem que parar de se comparar na internet, porque na internet há um overload de informações o tempo inteiro. E na internet só se mostra o que quer. Só se mostra o que quer, é uma vida editável. A internet é uma vida editável. Você posta o que você quer, a hora que quer, ninguém posta os perrengues na internet, mas tá lá todo mundo postando o celular novo, a vida nova, o buquê de flores que recebeu do marido, da mulher, enfim. Às vezes ela mesmo mandou pra ela. Tem dessa? Opa, também? tá gravando, Existe né? isso? Não. Pouco não. É raro, mas acontece sempre. Ei, Nada, mas é incrível isso. E no meio dos concursos, como é que... Me dá um exemplo aí de como é que poderia ser essa vida editável do concurseiro hoje em dia. Você que também tem experiência com concursos públicos. Me diz de tantos exemplos. Quer saber? Na nossa área mesmo, na nossa área policial, né? O objetivo aí tá aí pra isso. As pessoas... É por isso que eu digo, cada um, às vezes, só mostra o que quer, né? E aí acha que essa vida de policial é glamurosa. Boa. Inclusive, dentro do papo hoje, sonho de ser polícia, antes e depois da posse. Entrou onde a gente queria. Vamos lá, vou te deixa novamente. Essa vida de policial é glamurosa. Ponto 40 do lado, fotinha, bota o iPhone 13 do lado, fotinha, bota aqui um kitzinho, filtrozinho. Pôr do sol. Aí bota lá a música de caveira. Caveira! Tropa de elite. E é isso na prática? Na prática. É o contrário. Amigo, de glamour não tem nada. Eu costumo dizer uma coisa. Você pode ser juiz sem gostar, você pode ser promotor de justiça sem gostar, você pode ser procurador sem gostar, você pode ser advogado sem gostar. Ser policial sem gostar é uma coisa que ninguém pode ser. 1, não é uma vida glamurosa. 2, é uma vida difícil. 3, você dá a sua vida por alguém que você não conhece, que você não sabe o nome. 3, essa pessoa que você não... 3 não, 4, né? Essa pessoa que você não conhece, que não sabe o nome, ela não te reconhece. Porra, velho. Não reconhece. Não te reconhece, não reconhece teu trabalho. Nada. Você nunca trabalha o suficiente, né? E 5, é uma vida perigosa. Então, é porque eu até entendo, porque essa questão das armas, muitas das vezes, elas trazem aquele negócio do sinônimo de poder, né? Quando, na verdade, o maior poder que alguém pode ter é isso aqui. Né? Eu costumo dizer que quem precisa do poder de uma arma é muito fraco. É fraqueza.
Quando você tem poder disso daqui, você vai onde você quer. Então, isso não quer dizer que você não vá para as operações, que você não ande com fuzil, né? Tudo. Mas a vida não é aquilo ali, né? Ou pode até ser, mas ela não é 100% aquilo. Na verdade, a grande maioria não é aquilo. Pelo menos no meu trabalho de policial civil, por exemplo, o nosso trabalho é um trabalho de investigação de inteligência. Então, por exemplo, o nosso trabalho é um trabalho muito cartorário. É um trabalho de investigar. Investigar é massa. A verdade é isso. Mas investigar é estar aqui, nessa mesa, tô aqui com meu computador, tô vendo uma quebra de sigilo bancário, tô vendo uma quebra de sigilo de dados, aí eu vou aqui, vou ver uma herb, que é a localização, enfim, é isso que eu vou fazer, né? E aí a gente sai pra rua quando realmente é para ir para essa questão mais operacional. Só que as pessoas, elas costumam vender uma imagem da polícia que é uma imagem glamurosa, né? Que você vai estar ali, que você é o sinônimo de poder. Cara, não é. Não é. Não é. Diante de tanta ausência de glamour, o que te faz então ser policial? Eu sei que ao mesmo tempo você falou que é uma vida difícil. E por que você escolheu esse difícil? Cara, Lucas, eu sempre costumo dizer que quando a gente faz o bem, a gente não precisa dizer para quem a gente está fazendo e a gente também não precisa ter o reconhecimento daquela pessoa. Para mim, o meu pagamento é quando eu chego em casa, boto a minha cabeça no travesseiro e falo assim, cara, eu salvei uma vida hoje. Cara, eu prendi o estuprador de uma pessoa hoje. Cara, eu tirei de casa um cara agressivo. Por mais que aquela pessoa nunca me diga obrigado. É o sentimento de missão, dada a missão cumprida. E é isso que faz a gente ser policial. Porque, como eu disse aqui no início, a gente sai para defender pessoas que a gente não sabe quem são. Só sei, por exemplo, nós hoje somos amigos, mas, por exemplo, eu sou delegada antes de te conhecer. E eu sou delegada na sua cidade antes de te conhecer. E se preciso fosse, eu iria trabalhar para a sua segurança. Sem lhe conhecer, sem saber o seu nome, né? E o que é engraçado é que nesse misto de emoção, de você sair, você sai de casa. Por isso que eu costumo muito... Eu saio de casa, eu peço... até hoje, quando eu chego aqui, saio da minha cidade, falo, mãe, eu tô saindo, ela, Deus te abençoe, te cubra, te proteja. Eu chego e falo, mãe, pai, eu cheguei. O pai, São Miguel Arcanjo, providencie, te proteja, tudo, na sua entrada, na sua saída. Porque a gente não sabe se a gente volta. Então, a gente é policial, não é pelo reconhecimento, não é pelo salário, nunca foi, né? Até porque a gente sabe, enfim. Claro, não é de se reclamar, tendo em vista a situação brasileira, mas não é pelo salário. Se fosse pelo salário, a gente, sei lá, né? Se ia ser juiz, promotor, enfim. Ou para iniciativa privada, enfim. Mas é mais pelo sentimento de estou fazendo a diferença. Por isso que eu sempre digo que quem é policial, na verdade, já nasce policial. As pessoas até costumam brincar comigo e falam assim, Anarda, eu acho tão engraçado teus alunos porque são vibradores, né? Eu disse, cara, tu já percebeu isso, Lucas? Que o aluno da carreira policial é um aluno diferenciado, ele é vibrador. Certeza. Né? É totalmente diferente, sim, né? Sim. Não tô dizendo que o aluno da outra carreira não é, mas é porque é um aluno... Sim. Você é polícia, né? É um cara que... Cara, isso é necessário, né? Acaba sendo necessário. Porque nasce, é sangue, entendeu? Pelo teu diálogo acaba sendo necessário. Tu já tá dando a prerrogativa de que é necessário que você já entre assim. Porque vai ser uma vida difícil, mas uma vida com muita possibilidade de você deitar tranquila a cabeça no travesseiro. E é dentro desse ponto, né, Anarda, que tu tem muitos casos específicos. A gente sempre fala de um especificamente aqui, que marcou o Sertão Central, mas eu creio que existem vários. Eu já fiz podcast contigo falando de um caso específico, é o caso do Zé Valério, que ficou muito emblemático na nossa região, mas eu creio que há vários outros que você já pegou. Todos os dias. Todos os dias que você... É porque, Lucas, as pessoas, eu costumo dizer assim, vítima, ela não é um número, ela tem um rosto. Por mais que ela tenha morrido, ela tem um rosto. Ela tem uma memória, né? Ela tem uma honra. O engraçado é que, às vezes, as pessoas elas só dão holofotes para aquilo que foi, assim, foi super... Saiu super na mídia. Mas todos os dias, cara, tem alguém que foi roubado, que tem furtado, que foi enganado, que foi estuprado, que foi morto. E as pessoas não sabem. Tu já parou pra pensar, Sim. Lucas, que hoje diversas pessoas morreram, foram assassinadas, Sim. a gente não sabe nem quem são? Uhum. Né? Então nem a memória essas pessoas vão ter assim. Então todos os dias a gente pega existe um casos na crime que delegacia. mexe mais contigo, existe um crime que é bem diferente. Então, vamos imaginar um homicídio qualificado versus um estupro de um vulnerável. Existe assim uma comparação, ou cada um tem seu perfil comportamental do infrator, do bandido, da vítima. Quando é que te dói mais
um tipo de crime? Qual é que teu lado humano aflora mais? Se é que, Cara, se é assim- que existe esse lado humano? Aí, agora ela... Tchau, gente. Foi um Que prazer. é isso, vai lá. Até a próxima. É necessário, é podcast. Brincadeira. Mas assim, qual é aquele que te... Não, teu lado humano é mais aflorado, você diz, caraca, velho. Meu Deus. Eu Assim. nunca imaginei que o ser humano fosse capaz de fazer isso. Engraçado quando a gente passa a ser polícia, que a gente... Cara, vocês têm só 10% da noção de como tem gente ruim no mundo. A polícia muda muito a gente, em várias perspectivas, até de entender que um ser humano é capaz de fazer muitas coisas. Mas, assim, cada crime tem suas peculiaridades, né? E a cada crime a gente tem que dar a atenção que merece. Eu costumo dizer assim, todo mundo que entra na delegacia é que nem hospital. Ninguém entra querendo fazer alguma coisa boa. Aconteceu alguma coisa, né? Então, quando eu entrei na polícia, tinha um delegado bem antigo que falou pra mim, falou assim, olha, eu estava estagiando, que a gente, na época do curso de formação, tem um período último que é o estágio. E aí a gente vai fazer delegacia, você trabalha junto com o delegado, né? E aí esse delegado bem antigo falou assim, olha, minha filha, todos os dias eu saio de casa e quando eu entro na delegacia, antes de eu entrar, eu faço uma oração no meu carro e peço a Deus para não perder a humanidade. Porque a gente só vê coisa ruim e às vezes chega alguém que ali, que você tá, por exemplo, ai, meu marido me bateu. Ah, foi? Tá, como? Certo. E foi como? Certo. Cara, parece que você é uma máquina. E ali é uma pessoa, tá entendendo? É uma vítima. Então a gente tem... Só que a gente também é ser humano. Então a gente acaba sendo engolido por muitas coisas. Então eu peço muito também a Deus pra não perder essa humanidade, né? No atendimento à vítima. Porém, eu seria bem desonesta se eu não falasse que algo que aflora mais a minha humanidade, viu, Lucas? Você acabou de ratificar que existem delegados que pedem a Deus, a vida, ao destino, pra não perder. Nós, policiais, temos que pedir. É isso, é meio doido isso. Porque tu Porque pega tanta coisa doida, cara, no teu dia a dia. Que tu... Pô. E isso fica retórico, repetitivo, porque pra mim é uma coisa. Eu lembro que fica repetido pra mim. Olha que doido, né? Eu vejo que tu, claro que tu tem toda a vigilância do mundo, eu percebo, né? Às vezes tu para aqui, fica olhando, tu tá aqui. Tu vê onde é que eu tô sentada, né, por exemplo. Sim. Se tu tivesse me botado pra sentar, eu não ia sentar. Pronto. E aí que tá. Eu lembro que claro, você conhece, né? Eu era do MPF como analista. E eu lembro que eu, a pedido do procurador lá na fronteira, lá, eu mudava as minhas rotas. Mas nem se comparava, eu não tava na audiência, eu não olhava pra cara de bandido. É diferente de uma atividade policial. Então tu é mais precavida, tu acaba não confiando tanto nas pessoas, tu começa a ler melhor as pessoas, tu tem esse timbre policial. Né? Tudo, eu imagino. Então quando eu falo de humanidade, né, sabe, porque eu acho que acaba, na minha opinião, claro, tu tá retificando ou ratificando, na minha opinião, acaba tirando um pouco aquela eu não sei se a humanidade é a palavra certa, sabe? Talvez, Delicadeza, né? pronto. A sutileza, né? Pode continuar nesse sentido. Eu até lembrando que meu namorado às vezes fala assim, olha, como tá na briga, né? Brigar com o delegado não deve ser fácil, né? Aí ele falou assim, olha, eu não sou seus interrogandos não, viu? Porque a gente acaba, né? Eu imagino. Eu imagino. Que coragem de casar com a delegada, Eudado. O pobre do Eudado chega a estar com medo de longe, calma, mano. O pobre do Rafael lá atrás, ó. Não sabe nem se pede o material amanhã. Professora, por favor. Gente, vocês não... Pera aí, ó. Vocês não sabem quem está gravando comigo aqui. Adivinha? Aí, macho. Cretinho, mostra aí. Vou só fazer uma observação. Mostra aí ele aí, vai virar a câmera pra ele aí. Vira não, tem que virar pro meu Cleitinho. Cara, mostra o homem. Galera gosta de ver. Vamos lá. Então, mas existe um tipo de crime que, assim, nossa, eu me dou pra caramba. Tudo que envolve vulnerável. Nossa, eu fico agoniadíssima. Porque assim, imagina aí, Lucas, tu tá no teu trabalho, aí chega um caso assim, chegou ali um caso de um estupro. Uma menina de 4 anos, eu disse. Hã? Caralho. Então assim, essa menina de 4 anos, ela não sabe falar direito, ela não sabe gritar, né? Ela não sabe se defender, a verdade é essa. Então, assim, tudo que envolve vulneráveis, eu fico muito agoniada pra resolver logo. Porque eu penso assim, infelizmente, voltar ao status quo, ou seja, voltar a que isso... Eu não posso voltar no tempo. Mas eu posso fazer com que isso mude o futuro. Então, eu quero tirar logo este agressor, que geralmente é, por exemplo, de dentro da casa, ou pessoa próxima, para que essa vítima não continue, né, sofrendo aquela violência. Então, de certa forma, eu tenho um maior cuidado com isso.
né? Com essa questão da vulnerabilidade, até questões óbvias, né? A gente acaba sendo a voz, né, dessas pessoas. Então, essa é um tipo de crime que mexe muito comigo. E não tô falando só crime contra a dignidade sexual, não. Todo e qualquer crime que envolva a vítima como uma pessoa vulnerável, né? Aí, vulnerável, a gente tem os idosos, né? Que, infelizmente, nossa, o que idoso vem sofrendo de estelionato, não é brincadeira. E aí você vê, cara, às vezes a pessoa, tudo que tem ali é um salário mínimo, que é da pensão, que é da aposentadoria, e chega a estar zerada a conta. Nossa Senhora. É horrível, é horrível. É foda. Pessoal, vamos lá. Só tentar voltar aqui de novo. Na verdade, a gente está dentro do tema, né? O tema é sonho de ser polícia. A gente colocou só um subtítulo de antes e depois da pós, porque tem muita gente que pergunta isso, mas eu vejo que a galera fica cada vez mais querendo saber sobre a atividade. Isso aqui tá vibrando, a galera deve estar aí doidinha, a gente tá vendo aqui no YouTube. Inclusive, eu vou dizer a verdade, a gente tá gravando isso aqui, mas vai transmitir ao vivo, porque a doutora tá de plantão e vai ter algumas atividades que não vai poder fazer ao vivo amanhã, né? No caso, a gente tá gravando isso na segunda, mas nada impede que você pergunte, tire sua dúvida aí nos nossos directs. Aparece aí, bota aí o arroba da Narda aí, o meu também. A Narda com certeza responde vocês. Eu vejo que ela sempre abre caixa de pergunta e responde as dúvidas que porventura vocês tenham acerca da polícia como um todo. Mas, Narda, vamos lá. A gente já falou aqui sobre a vida antes da posse, mas eu queria fazer uma pergunta nesse faro específico. O que mudou da Narda depois que virou policial, o que mudou da Narda depois que virou servidora pública, concursada, delegada de polícia, em relação aos familiares, né? A gente sabe que tem até aquela máxima que diz, cara, meu sonho é chegar pra minha família, sou concursado da família, de ovelha negra, muita gente era ovelha negra, né? Não tô dizendo que era o teu caso, de ovelha negra, passei a ser a referência da família. Hoje você pode dizer que é uma das referências da sua família, pra primaiada, pra amigos, para parentes, para as tias, para os tios, você é uma referência. E a que ponto, em relação à sua família, o teu cargo, a tua atividade faz com que eles te vejam como o destaque da família? Cara, isso é muito legal, porque assim, depois que você assume, pelo menos no meu ponto de vista, vem uma carga de responsabilidade muito alta. Não só porque você passa a ser servidor público, então você tem que pensar nisso, como também para tua família, né? Cara, é muito legal. Eu sinceramente, assim, falando. Deixa eu dizer uma coisa. Na família da minha mãe, nem minha mãe, nem meus tios, nenhum tem formação superior. Nenhum. Né? E aí, só os netos agora, né, tem formação, tudo. Cara, é tão engraçado que, assim, eu não sou a única concursada da minha família. Dos meus primos, né? Mas a cada um que consegue, é uma festa, Lucas, que tu não tem noção. E assim, é tão legal, porque assim, eu costumo dizer que eu passei a ser para os meus pais e para as minhas tias, eu passei não ser a Narda, eu passei a ser a delegada, porque é muito engraçado. Porque antes era assim, essa aqui é a minha sobrinha, a Narda. Agora assim, essa aqui é minha sobrinha, a delegada, né? E eu sei assim, não é querendo ser narcisista, longe disso, até porque tu me conhece, eu não sou nada disso, mas, cara, é muito bom você conseguir saber que você faz isso com a sua família, entendeu? Ou quando minha mãe... Porque mãe é um bicho engraçado, acho que tua mãe deve ser do mesmo jeito. Mãe é assim, mãe tem uma competição pra ver quem é o filho que é melhor, né? E aí... Até um dia desse teve uma coisa muito engraçada. Minha mãe falou assim, menina Narda... Minha mãe adora uma tesoura, né? Menina Narda, tu não sabe. Eu sei não, me conta, mulher. Ela, mulher? Fulana de tal... Não, um dia desse ela falou assim, mulher, a Narda... A menina que trabalha na loja da minha mãe. Tua mãe tava ali. Não sei não, tava conversando com a outra. Eu disse, o que foi? Tava ali numa briga de quem era a melhor filha, porque a filha outra era advogada, porque era muito bem sucedida, e porque não sei do que, e porque era delegada, não sei o que. Aí, beleza, passou. Depois, minha mãe disse assim, Nada, tu não sabe. Mulher, outro caso, né? A mulher foi lá e começou a falar do filho dela. E eu disse, não sei o que, mas minha filha, não sei o que. E ela, meu filho é não sei do que, ela, minha filha é não sei do que. Aí ficou aqui, isso aqui, isso aqui lá, isso aqui lá, isso aqui lá. Quando foi, minha mãe me ligou depois. Menina, nem te digo, ganhei. Aí eu disse, que foi? Aí eu disse, que foi? Tu acredita que a pessoa foi presa? Eu disse, não. Aí eu disse, foi. E eu disse, e a minha filha é delegada, ela prende. Não foi presa por mim, né? Mas, enfim. Mas isso é muito legal. Cara, recentemente eu fui para um lançamento de um livro do meu pai, que foi até na cidade aqui do interior, que ele é, né? Que ela é natural. E é muito legal, porque assim, sabe quando o seu pai pega na sua mão e quer lhe apresentar a todo mundo? Eu posso não dar R$1 que dou. Assim, acho que a gente quando é filho e a gente
nossos pais passam por tudo, se privação pela gente, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer quando a gente pode é ajudar também. Por mais que meu pai e minha mãe digam, não quero, não preciso, tá aqui. E aí, mas eu acho que não tem coisa melhor do que satisfação essa que você poder ajudar financeiramente, é você ver a felicidade do seu pai e da sua mãe te apresentando para as pessoas. Então ele queria, aí pegava assim na mão e apresentava, ó, essa aqui é a minha filha. E quando os amigos dele vinham e conversavam, né? Ai, delegada onde, tal, tudo. Cara, isso, eu fiquei assim, que Deus me permita, eu e meu pai e minha mãe termos ainda bastante tempo de vida, os três, para que eu possa proporcionar isso para os meus pais. Porque mais do que para mim, é para eles, entende? Porque assim, poxa, eu sei o quanto ralaram, eu sei o quanto lutaram, e você vê assim, cara, meus filhos, né? E eles falaram com orgulho tanto de mim como do meu irmão também. Isso é uma coisa que dinheiro no mundo paga, né? Isso, dinheiro no mundo. Ixi, a minha família, porque tu não conhece a Maria. Não, e os amigos, né? Que amiga é bicho engraçado também, que de vez em quando eu recebo umas mensagens assim, ei, te usei, viu? Se me usou pra quê? Não, tu acredita? Essa semana, tu acredita que eu fui comprar? Olha só, eu fui comprar. Magna, se você estiver me vendo, você vai lembrar disso. Eu fui comprar, sabe aqueles pauzinhos que você faz caipirinha, caipirosca? Uhum. E aí o marido dela tem um, achei muito legal. Eu disse, amiga, onde é que vende lá? Eu já ia dizer a loja, ó. Tem tal loja. Eu disse, pô, eu vou comprar. Ela, não, eu vou lhe dar de presente. Aí, beleza. Aí ela disse que foi, falou, né, com a pessoa. Aí a pessoa disse assim, beleza, é tanto. Ela, tá, eu quero que entreguem. Aí a pessoa disse assim, o frete é tanto. Ela, não, no encarte de você está dizendo que é frete grátis a partir de tanto. Aí a mulher respondeu assim pra ela. Isso ela me mandou prints, né? Que ela, segundo ela é médica, mas ela trabalha com prints. Aí ela falou assim, não, no encarte tá esse. Aí a mulher falou assim, não, mas espera aí. Realmente tá, mas é porque a gente vai mudar o encarte. Ela, não, mas eu vou querer do jeito que tá o encarte, porque o meu direito consumidor, que a bicha é entendida, diz que eu tenho que ter. Aí a mulher parou de responder ela. Parou. Deu 2 horas, nada da mulher responder. A mulher visualizou, não respondia mais. E ela dizia assim, cadê? E aí? Nada. Aí ela mandou uma mensagem assim, eu quero só ver quando a minha amiga, que eu estou comprando presente, que é delegada, souber que a loja fulana de tal está cometendo um crime contra o direito do consumidor. Aí a mulher botou assim, qual o endereço de entrega? Aí ela disse, te usei. Mas é isso, entendeu? Mas é uma sensação legal. É a questão da entendeu? referência, né, cara? O que o cargo público trouxe, né? Isso que é legal. É sobre isso. E assim, existem 3 grupos de motivação. A motivação 01 é quando você tem necessidades tribais, só de sobrevivência. A 02 é quando você pensa em você e nos seus familiares. A 03 é quando você inclui você, os seus familiares, as outras pessoas que você nem conhece, os seus amigos, e todo mundo acaba te tendo como uma referência e inclusive alguém necessário para a vida delas. É o que você colocou. E isso é um aqui. ciclo, porque muita gente foi para mim também. Assim Claro. que você que você teve suas Claro. referências também. É. Então, assim, eu acho que melhor do que você chegar lá é você saber que você chegou lá porque teve alguém como referência. E ao mesmo, eu sempre digo assim, a gente tem 2 mãos para isso. Sim. Uma mão pra gente pegar na bandeira e dizer, cheguei aqui, e a outra mão pra pegar aqui a pessoa e carregar pro topo também, porque não adianta de nada estar no topo se eu tô sozinha. Se tem alguém que eu gosto, tem alguém que luta e eu posso ajudar e eu não ajudo. Eu sempre tenho uma máxima que é o seguinte, Lucas. Quanto mais você se divide, mais você se multiplica. Quer ver? Você aí em casa, pega um pedaço de papel. Você vai ter um pedaço de papel, vai ter só um. Ah, mas eu me dividi, vai faltar tempo pra mim. Vai... Cara, se você se dividir, se você partir ao meio, você já é 2. Se você partir de novo, já é 4. Se partir de novo, é 8. Quanto mais você se divide, mais você se multiplica nas pessoas. Eu acho que de nada vale o nosso trabalho se a gente não multiplicar. O seu trabalho é de multiplicação. Sim. Entendeu? Então, de nada adianta a gente chegar no topo. Cara, eu vou abrir um champanhe com quem? Fato. Entendeu? Fato. Então, eu acho que a gente poder ajudar aos outros também é uma forma de a gente agradecer pela ajuda. Que às vezes as pessoas nos ajudam sem nem saber que elas nos ajudam. Porque às vezes, só por exemplo, você tá escutando alguém falar, ou você saber que a pessoa saiu de um momento difícil e tá ali, ela tá te ajudando. Né? E eu acho que isso é uma forma que a gente faz de agradecimento. Sim, isso que é legal. Pessoal, sobre os concursos públicos aqui, a gente tem, vai aparecer um PPT para vocês, eu vou conversando com a Narda aqui também, sobre as oportunidades de concursos policiais até o mês de dezembro de 2022, Narda. São muitos concursos. Demais, Falar graças aqui a de Deus. alguns aqui, ó. Polícia Civil do Piauí, escrivão, a definir a banca. Polícia Civil do Piauí, delegado também, a definir a banca. Aí vem Polícia Civil do Pernambuco,
Polícia Civil do Ceará, delegado, né? Esse concurso aí, depois a gente pode até fazer um podcast específico para falar dele. Eu não tô falando nem que é para esse ano, né? Mas é um concurso mas a que tá ter essa precisando, cogitação, né? Há uma necessidade. Polícia Civil de Santa Catarina, a definir, são mais de 120 vagas. Rio Grande do Sul, Polícia Civil do DF, Polícia Civil do Pará, do Espírito Santo, do Tocantins, do Goiás, já com definição de 864 vagas. Bahia, Polícia Penal da Bahia, com 170 vagas. Também Polícia Penal de Santa Catarina, Polícia Penal de Minas, agente. Polícia Penal do Espírito Santo, Polícia Penal do Amazonas, Polícia Penal do Paraná. Totalizando aqui, só de Polícia Civil e Polícia Penal, são mais de 9.000 vagas. A gente pegar a Polícia Militar também, são muitas vagas aqui. São mais de 15.000 vagas de polícias militares. E guardas municipais, que também a gente está colocando na área policial, são mais de 2.000 vagas previstas, incluindo aí já publicados editais, como por exemplo de Granja, aí vem Canindé, Fortaleza, Pacajus, Olinda no Pernambuco, São Luís do Maranhão, Mauá, São Paulo, Goiânia, Maceió, Alagoas. Cara, totalizando aqui só de vaga para concurso de polícia, são 28.052 vagas, possivelmente previstas até dezembro de 2022. Uma porrada de vaga em concurso de polícia, ainda tem gente parado hoje na forma de estudar. E aí, esperando o edital sair. Esperando o edital sair, como isso é amador, né? Como ainda tem gente nesse sentido. Mas o que é que a gente quer falar aqui? Dessas 28.000 vagas de polícia, na sua opinião, o que é que uma pessoa tem que fazer? E aí parece, mais uma vez, um clichê que a gente vai ter que falar mais uma vez. O que a pessoa tem que fazer, efetivamente? Além de estudar, porque está uma resposta muito automática. Se a tua resposta não fosse só estudar, e aí ela pode envolver inteligência emocional, disciplina, organização, que foi algo que tu falou, por exemplo. O que a pessoa tem que fazer para ir buscar uma dessas vagas da Polícia Civil, da Polícia Penal ou até na Guarda Municipal, ao seu ver? Cara, ontem, uma aluna que eu ajudo até falou assim, Ave Maria, Narda, se eu tivesse que escutar outras pessoas, ela sempre ia falar o que eu quero escutar. Então eu sou conhecida por ser a sincerona, sabe? Ela chegou pra mim e falou assim, professora, saiu Roraima, são 9 vagas. Eita, e agora? Aí eu disse, menina, não sabia que a gente tinha 9 nomeações para a mesma pessoa, não. Até onde eu sei, só tem uma nomeação por pessoa. Cara, para de olhar coisa de vaga, para de olhar concorrência. Quem estuda não tá atrás de quantidade de vaga, quem estuda não tá nem aí pra concorrência, não, entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ter medo. Ah, são 5 vagas, faz. São 100 vagas, 1.000 vagas, faça. É até engraçado o concurso, né? Porque às vezes você faz um concurso para 1.000 vagas e não passa. Faz um para 9 e passa. Né? Então, isso não quer. Acho que a primeira coisa é você não ter medo, você acreditar no seu potencial. Claro, além de estudar, que isso é fato. Quem acha. É mais fácil, aquela famosa história, é mais fácil ganhar na Mega Sena, né? Do que você passar no concurso sem estudar. Isso não existe. Ah, mas eu conheço. Amigo, vai sempre ter o... E outra coisa, ainda tem gente que mente, né? Porque sempre vai ter um Joãozinho ou Mariazinha que vai dizer, ah, estudei só um mês e foi super tranquilo, eu passei. Às vezes é até pra você nem estudar assim se lascar. Não tem, é que nem teste de aptidão física, né? Menino, nem treinei, passei. As pessoas estão se lascando de treinar. Certo. Certo. Tá. É aquela história, né? Certo, com C cedilha, né? Então não existe isso. Então, assim, é você acreditar no seu potencial, você não ter medo de fazer, você ir atrás. Cara, e você ter objetivo. Porque a pessoa sem objetivo, ela pode morrer de estudar. Nada vai entrar na cabeça dela. Então ela tem que ter um objetivo, tem que construir um objetivo, seguir aquele objetivo. E eu sempre digo o seguinte, cara, faz meta, e aí vai a dica. Faz meta e faz meta pequena. Porque não adianta tu fazer uma meta grande, que aí vem o emocional, lá do emocional, e nós dois sabemos que é muito importante. Faz a meta grande, você não bate a meta, porque é impossível até bater, aí você vai ficar desestimulado. Não. Meta pequena é bom porque você vai batendo e você vai ficando feliz, e aí você vai trabalhando aquele emocional. Seria um exemplo de meta pequena? Vou te dar um exemplo, que eu falei ontem pra essa aluna. Ela falou assim, professora, inclusive, ela tem um filho pequeno. Então ela falou assim, cara, eu não disponho de muitas horas para estudar. Eu disse, eu entendo. Então qual é a dica que eu dou para você? Eu falei, cara, tenta acordar um pouquinho mais cedo do que o filho, porque se tu for estudar depois, tu vai estar morta do trabalho, porque chega do trabalho tem que cuidar do filho e tudo, tu é pai, sabe como é. Então vai estar morta. Então faz o seguinte, se teu filho acorda, por exemplo, 6 horas, bota o despertador para 4h30, exemplo. E aí tu vai estudar. Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai começar com meta de meia hora. Meia hora vai ser tua meta. Ah, é pouco? É não. Porque
Porque mais vale meia hora estudado e você diz, cara, consegui, do que 2 horas tu tendo que ler 3 vezes o mesmo porque tu não entendeu o que tava falando ali na página. Então você vai começar com meia hora. Pronto. Passou uma semana, nós vamos para 40 minutos. Ah, não tô conseguindo evoluir de 40. Continuamos em 40. E depois aí vai. Ah, mas é porque tem fulaninho que estuda 12 horas por dia. Né? E mesmo que tenha, o fulaninho não é você. Talvez ele precise de 12 horas. E talvez você só precise de meia hora. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com o lado emocional. Defina uma meta pequena. Se você não está emocionalmente falando. Ontem mesmo alguém respondeu a caixinha assim, professora, o que é que eu faço porque eu estou sentindo que eu não estou evoluindo? Eu disse, da onde que você tirou que não está evoluindo? Você está fazendo a metrificação do seu estudo? Porque se você não estiver fazendo a metrificação do seu estudo, você não vai saber se está evoluindo. Aí você tem uma falsa percepção que não está evoluindo. Se você estiver fazendo uma metrificação e me disser que realmente não está evoluindo, aí a gente vai ter que ver onde é que você não está evoluindo. Cara, às vezes a evolução, Lucas, acho que você vai concordar comigo, às vezes a evolução é diminuir a hora de estudo. Sim, sem dúvida. Só que as pessoas acham que evoluir em estudo é cada vez ter mais hora. Não, gente, para com isso. Às vezes evoluir no estudo é diminuir. As pessoas não estão mensurando o progresso, elas não estão conseguindo visualizar esse progresso, por falta de monitoramento. Isso tem quebrado empresa. Empresa que não olha para os números, ela tem quebrado. Total. Então, nos estudos do mesmo jeito, analisa os estudos, analisa as horas líquidas ali, se é para reduzir. Às vezes é necessário reduzir, como a Narda falou. Então é questão de aprender isso aí, obviamente, ouvindo pessoas com mais questão de qualidade. Eu sempre faço a seguinte metáfora, num relacionamento. Vou imaginar que o seu marido chega para você e fala assim, cara, eu acho que a gente tá passando um pouco tempo juntos. Eu acho que a gente precisa de mais tempo. Aí você diz, beleza, eu vou passar mais tempo. Aí aumenta, sei lá, 1 hora com essa pessoa, mas passa essa 1 hora no telefone. Você não tá aumentando. Isso então não é a quantidade que você... Evoluir não é número, não é quantidade. Isso. É qualidade. Só que as pessoas não entendem isso. Né? Às vezes, tu diminuir 1 hora no estudo e aumentar 1 hora no teu sono é muito mais produtivo e evolutivo do que tu passar a estudar. Né? Só que as pessoas acham que assim, a Narda estudava 6 horas, tem que estudar 7. Né? E não é assim. Não funciona assim. Desse jeito. Pessoal, foi muito legal esse papo. A gente vai fazer sempre que a Narda tiver um time aqui nas atividades, um papo como esse. A ideia é mostrar aqui de forma descontraída como é que funciona esse processo, Narda. Você já é da casa, né? Sempre é importante. Os alunos pedem muito esse tipo de podcast aqui contigo. Inclusive para que você contar não só a sua história, mas os hacks que você teve aí durante sua evolução como concurseira, porque são hacks importantes que não necessariamente as pessoas, ao fazerem identicamente ao que você fez, vão conseguir vitórias, né? Resultados. Mas elas podem modelar, elas podem pegar ali dentro da realidade delas e transformar o processo de preparação. Então é muito importante que a gente passe esses resultados dos nossos estudos para essa galera poder, consequentemente vencer na vida. A gente sabe que tem muito concurso vindo para a Polícia Penal, para a Polícia Civil, para a Polícia, para a Guarda Municipal, não só para esses como para a Polícia Militar. Então não falta concurso policial em 2022. Depois da pandemia, os concursos ficaram travados durante 1 ano e meio, mais ou menos, e agora as porteiras estão abrindo, tá todo mundo vendo isso. Não é só estudar também. A Narda falou aqui de inteligência emocional, falou de organização, acabou falando de disciplina, acabou falando de não comparação. Se você for ver no papo, surgiu muita coisa além da carreira, e é porque a gente conseguiu fazer isso em 1 hora e 18 minutos aí. Mas o mais importante de tudo, Anarda, são os microsegundos ou microminutos, 2 minutos, às vezes, de uma fala tua, que pode vir a transformar a realidade de quem está sentado nesse momento, assistindo no sofá, ou na cama, ou em qualquer lugar, esse podcast. E pensando nesse sentido, eu queria que tu deixasse uma consideração final para quem quer viver esse sonho de ser polícia e quer, ao mesmo tempo, entender que vai existir um antes e um depois. O que é que muda efetivamente? Eu não estou falando só de grana, eu não estou falando só da referência que se tornou na sua casa, mas o que é que muda na vida de uma pessoa depois de ela conquistar esse sonho? Pronto, vamos imaginar que só tem gente aqui, e creio eu que sim, que realmente quer ser polícia, que o sonho é de ser polícia, que já vibra por ser polícia, que tá num podcast como esse aqui vibrante. Já vibra só de estudar, não tá né? Nem aí, não tá nem aí com os riscos que corre, com o não reconhecimento da sociedade. Já sabe que isso pode acontecer. Já tirou essa tese do glamour que não existe, mas quer ser polícia de qualquer forma. Escolheu esse difícil. Eu sempre digo, na vida tem 2 difíceis. É difícil ser liso, é difícil ser desempregado, é difícil estudar para concurso também. Então você tem que escolher o seu difícil. As pessoas escolheram um novo difícil,
que é o difícil de ser polícia. O que você diria pra elas aí, desse sonho de ser polícia, pra que elas mantenham esse sonho, ó? Nesse momento a polícia... Não, é a ambulância, né? Pelo amor de Deus. É porque a sirene é a sirene é parecida, né? Mas de qualquer forma. O que é que você deixaria de mensagem final? Pode ser que seja. É uma ocorrência, né? Bom, Lucas, eu sempre digo o seguinte pros meus alunos. Teve uma pessoa que passou na minha vida. Certo dia eu tava estudando. E nesse dia foi muito engraçado, porque eu estava estudando na base do ódio. Porque eu sempre digo o seguinte, você tem que estudar, seja na base do amor ou do ódio, você vai estudar. O que é estudar na base do ódio? Eu tinha que sair de uma reprovação e eu queria muito passar nesse concurso e eu estava muito cansada. Eu tinha que bater a minha meta. Aí eu peguei, sabe aquelas toalhinhas de lancheirinha de criança? Era estudando e a lágrima caindo e você enxugando aqui, ó, delicadamente. Estudando e a lágrima caindo. Tudo. A pessoa passou pra mim e falou assim. E tá chorando, estudando e chorando. Eu disse que eu tô na base do ódio. Nem fala comigo. Aí ele falou assim, muito bem, certíssimo. Porque eu pensei que ia falar, né? Não chore não, deixa mimimi, né? Ele, certíssimo. Aí eu disse, por quê? Aí ele, cara, existem 2 tipos de concurseiro. Que aí eu falo pra você. Os que desistem e os que passam. Se você tá sentado numa mesa com a sua dificuldade, que for, chorando se preciso for, mas você tá sentado, você é do tipo que não desiste. Então é só uma questão de tempo para você vestir a sua farda e você tá na rua com a gente. Entendeu? E aí, quando a gente veste a nossa farda, entra na nossa viatura, ou entra na nossa delegacia, a gente percebe que porra, agora eu tô transformando vidas. Agora existem pessoas que eu tenho responsabilidade sobre elas. E agora eu tenho uma responsabilidade social muito grande. E ter responsabilidade social é uma responsabilidade muito grande, a verdade é essa. Mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque você fala assim, herói não veste capa, não é uma vida glamurosa, mas a gente tem que saber que a gente, enquanto nós da segurança pública, todos os dias a gente tem pequenos gestos heróicos. A verdade é essa, né? E que isso não pode subir a nossa cabeça. Isso só serve como gasolina, como diesel, né? Para que a gente, combustível, para que a gente possa cada vez melhorar. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu sei que pode não estar fácil, eu sei que você pode ter 1 milhão de dificuldades, você pode estar sem grana, você pode estar cansado, você pode estar com sono, você pode estar achando que não está evoluindo, mas se você ainda está estudando, você está em evolução. Se você ainda está estudando, você está em um processo evolutivo muito sério. E se você está em um processo evolutivo, você vai chegar lá. O negócio é que o nosso tempo não é o tempo dos outros. Mas você só pode ter certeza de uma coisa na sua vida, Lucas. Que quando chegar o seu tempo, é porque ele estava escrito para você. Se eu fosse delegada antes, que eu sempre quis, eu tenho certeza que eu não seria a profissional que hoje eu sou. Hoje eu sou só a profissional que eu sou, porque eu passei por todas as dificuldades que eu passei. Então, hoje, eu sei que Deus estava me moldando para aquele momento. Né? Ninguém, por exemplo, constrói um prédio, um engenheiro, sem passar por uma faculdade. A gente não pode chegar num resultado sem passar pelo processo. O processo, às vezes, demora mais para outros, demora menos para outros, mas processo é processo, cada um tem o seu. Né? É que nem cabelo, cada um tem um tempo de crescimento. Né? Então, o que eu posso dizer é isso, vai chegar o tempo. E quando o tempo chegar, é porque era o seu tempo. Só que não levante a bunda da cadeira antes de chegar o seu tempo, né? É isso que a gente tem que fazer. Passa uma cola, mas é isso que a gente tem que fazer. Nem que chore com a toalhinha, na base do ódio, mas é preciso fazer. Perfeito. Espetacular. É isso, é preciso fazer. Aguenta o seu processo. A gente sempre diz que uma hora a conta fecha. O que você precisa entender é parar de se comparar com os outros. Entender que a Narda tem a história dela e você está construindo a sua. E a gente vai estar aqui para te ajudar. E eu estou esperando para construir a nossa juntos. Nossa juntos, aí. Isso que é legal, né? Você pode construir a história e ter a participação da Narda como policial ao seu lado. Colega de profissão em breve. Narda, obrigado. Obrigada, mais uma amigo. vez. Deus te abençoe. Amém. Sucesso, segurança. Deus te dê livramento em tudo. Amém, né? a nós. E que você possa continuar contribuindo para o Estado do Ceará e aqui também, com o objetivo, com os nossos alunos que querem ser policiais. Forte abraço, galera. Até o próximo podcast. Valeu. E chama a Narda lá, perturba ela lá no direct dela, pra ela fazer logo um quadro desse toda semana aqui no Objetivo. Não sei que ela não tem um quadro só dela aqui logo, entrevistando policiais aqui, ó. Pra ter o quadro, cara. Tchau. Valeu.
eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. E, cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo, o curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021. Sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito na questão do planejamento, a organizar minhas metas para que eu conseguisse essa aprovação. O Objetivo foi fundamental na minha construção como estudante para concurso, onde eu construí minha base. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos, quando nós ainda assistíamos a uma salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia para a gente estudar e conseguir os nossos objetivos. Valeu muito a pena.